SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, apresenta... Uma escola que já tem a robótica no sangue. Aqui em Resende, as aulas de mecatrônica já fazem a cabeça dos alunos. Agora, aqui no Turma da Robótica, vocês vão conhecer uma galera que se diverte e faz a diferença na vida das pessoas, construindo soluções através da tecnologia. Na geografia, no processo de urbanização, é um processo que ele não é uniforme e fez surgir as desigualdades socioespaciais. Junto com essa segregação espacial, o que nós temos? Nós temos um problema muito marcante, que é o problema da violência. Esse processo no Brasil, principalmente nas grandes cidades, ele vem trazendo uma concentração de condomínios em determinadas áreas. Isso é a segurança hoje. Nós vamos ver com o professor João como era a segurança no passado. Essa preocupação, ela vem desde o período, por exemplo, da Idade Média. Qual que é a função desse castelo? Alguém saberia me dizer? Aquela imagem ali retrata o quê? No espaço o quê? Tem um cara chamado Arquimedes que falou o seguinte: me dê uma barra e um ponto de apoio que eu movo o mundo. Com isso, com essa ideia de alavanca, foi feita as pontes levadiças. Especificamente no caso das pontes elevadiças, nós temos um sistema que eu tenho um tipo de alavanca interfixa. Então, eu tenho a força potente e a força resistente. A força potente, ela tem que ser sempre maior do que a minha força resistente. Depois dessa parte conceitual, essa parte interdisciplinar, vamos para a sala de robótica, Os alunos vão montar a ponte levadiça e vão ver as forças atuantes, pelo princípio da alavanca. Foi possível aprender hoje 4 aulas em uma só, onde a gente, a princípio, aprendemos geografia nos tempos de hoje, fazendo uma ligação com a Idade Média, e aprendemos sobre o princípio da alavanca, aprendendo o conceito e a função dela, com física. E assim conseguimos ligar com robótica. E aqui é uma realidade da Escola SESI. A gente tem essa cultura de trabalhar sempre a interdisciplinaridade. Que através da robótica ele trabalha diversos temas que são importantes para toda a vida dele profissional e pessoal, como o trabalho em equipe, a criatividade, solução de problemas, a interação entre as pessoas. Então, quando você trabalha a parte prática, demonstrando para eles como que funciona, eu acho que você melhora a qualidade e passa a ter significado para eles. Sempre tem aquela pergunta: aonde eu vou usar? Com a robótica, eu consigo contextualizar quase tudo que é ensinado. Construir o protótipo foi bem interessante, porque você pode fazer de diversas formas. Você pode dividir funções, você usa muito o trabalho em equipe. E, por exemplo, no caso do nosso grupo, a gente construiu o protótipo junto e está tentando fazer as programações juntas também. Essa é a cancela da ponte e aqui seria a pessoa que vai passar na ponte. Quando a cancela estiver aberta, a pessoa pode passar. Agora, a partir do momento que ela fecha, a ponte vai levantar. Daí a pessoa tem que aguardar até que a catraca levanta. Tudo que você aprende na aula de robótica, você pode implementar de alguma forma no que você vai fazer agora, no futuro. É uma coisa bem prática. Então esse é o Clube de Robótica do SESI Resende. Fala aí, Ricardo. Hoje eu vou estar falando um pouco sobre o que a robótica mudou na minha vida. Ano passado eu não era um dos melhores alunos da escola. Eu era muito bagunceiro, andava com as pessoas erradas. Esse ano, depois que o professor me procurou, eu comecei a mostrar um certo interesse e eu creio que foi um amadurecimento muito rápido e a mudança de comportamento não só nas aulas de robótica, como em todas as outras aulas. Eu tive elogio de alguns professores falando que eu tinha melhorado minha concentração e minha disciplina.
foi fundamental na minha vida para a mudança de comportamento, de atitude e até mesmo de pensamento. A robótica para mim é muito importante porque eu sempre vou ter um pouco mais de criatividade e vou ter sempre que usar a lógica para conseguir fazer alguma coisa que o professor pede para mim fazer, para mim desenvolver. No futuro eu pretendo fazer alguma coisa com computação, pretendo fazer alguma faculdade a esse tipo, a computação, programação, essas coisas. Então, a robótica me acompanha desde o 3º ano do ensino fundamental e desde então eu sempre achei que era uma brincadeira, só que com o passar dos anos eu vi que era uma coisa mais séria que poderia realmente tornar parte da nossa vida nas profissões. Entrei no clube da robótica no início para ter uma experiência, para ver como é que era e agora eu realmente penso que mesmo o que eu quero fazer não seja relacionado diretamente com a robótica, ela ainda assim me ajudou muito a decidir o que eu quero fazer. Vetor é um elemento matemático que representa grandezas vetoriais. A grandeza vetorial pode ser definida por modo, sentido e direção. Exemplos de grandezas vetoriais podem ser a aceleração, a força elétrica, o impulso, o deslocamento e a força magnética. No nosso projeto, a grandeza vetorial a ser aplicada será a força, onde nós poderemos aplicar a força de forma horizontal, de forma vertical ou de forma inclinada. Sendo que a força horizontal não dará o nosso resultado, pois nós queremos levantar a outra extremidade. Nós desenvolvemos esse protótipo no intuito de auxiliar o deficiente visual no seu dia a dia. Por coincidência, o pai de um aluno da escola, ele é deficiente visual e a gente pôde testar e ele adorou, achou super bacana o projeto. Bom, para a programação desse robô auxiliar para o deficiente visual, programamos pela plataforma NXT, pelo computador, e utilizamos sensores de distância. Assim que chegar a determinado ponto, vai ser acionada a garra, que vai avisar a pessoa que está próxima àquele determinado objeto. Na verdade, pode programar para qualquer distância. Mas aqui está a 20 centímetros, ele começa a me mostrar que tem algo em frente. Mas pode ser uma pessoa ou outra. Esse robô surgiu num dia que a gente estava em aula vaga, aí a gente decidiu começar a montar ele. Então, a nossa ideia foi criar um tanque ou um robô, num estilo de tanque, que pudesse transpor praticamente qualquer obstáculo. E já que ele é um tanque, a gente não queria, de primeira, assim, fazer uma programação no computador para já mandar para ele. Então, a gente achou esse aplicativo da Lego, que ela mesma disponibilizou, que é o Lego Everstorm Controller. Quando você estiver programando, é comum você usar os mesmos blocos várias vezes. Felizmente, existe uma forma de acelerar esse processo. Clonando os blocos com o famoso Ctrl+C ou introduzi-los dentro de um loop. Aprenda os comandos e jamais será comandado. Aqui no SESI, não são apenas 3 equipes, são uma equipe só. A convivência faz com que a gente não se sinta membros de apenas uma equipe. A grande diferencial do SESI é esse. Eu nunca imaginaria que eu poderia fazer parte de algo assim. Algo tão grandioso como foi isso. Que eu saindo daqui do interior do Rio Grande do Norte e indo para a capital do Brasil para disputar uma competição de robótica. Bem, pessoal, boa tarde a todos. Hoje a gente vai fazer uma aula um pouco diferente. Hoje a gente vai misturar uma aula de robótica com uma aula de biologia. Primeiro a gente vai falar o coração. O coração humano ele é formado por 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. O sangue que vem do corpo através das veias é um sangue rico em gás carbônico. Ele vai entrar no átrio direito, vai para o átrio esquerdo, depois ele vai passar por uma válvula chamada de válvula pulmonar e vai para os pulmões. No pulmão, esse sangue, pessoal, vai sofrer hematose. Aqui no átrio direito vai nascer o estímulo elétrico, que é no nódo sinoatrial. Então, o nódo sinoatrial vai emitir um pulso elétrico que vai partir do átrio direito e vai para o átrio esquerdo. Depois, esse impulso vai se concentrar entre os 2 ventrículos. E no eletrocardiograma, nós iremos ver esse gráfico, mas também nós iremos ver essas letras misturadas com os números. E o que é isso? P é o quê? Contração do? QRS? Contração do? E T?
dos ventrículos. Então, de acordo com essas letras misturadas com esses números, a gente tem como saber se você tem algum problema no coração e qual é o local específico do problema. Bem, pessoal, boa tarde. Hoje vamos dar início ao nosso conteúdo de ondulatória. Ondas são perturbações que se propagam no vácuo ou em meios materiais transportando energia. As ondas mecânicas, elas necessitam de um meio material para se propagar. As ondas eletromagnéticas não fazem essa necessidade. Ondas longitudinais são ondas que vibram e se propagam na mesma direção e sentido. Exemplo, elas estão vibrando e elas começam a se propagar na mesma direção e sentido. Bom, um exemplo, o som. Uma onda transversal, ela vibra em uma direção e sentido e caminha em outra direção e sentido. As ondas magnéticas, elas conseguem vibrar em direções e sentidos diferentes e se propagam em outra direção e sentido. O movimento periódico é um movimento que se repete. De certo tempo, aquele evento vai acontecer novamente. Do seu ponto mais alto de uma onda, a gente chama de crista. Bom? O seu ponto mais baixo da sua onda, a gente chama de vale. Bom? E temos outras características. A distância média da onda até o seu ponto mais alto, ou a distância média até o seu ponto mais baixo, é o que nós chamamos de amplitude de uma onda. Bom? O comprimento de sua onda, ela pode ser dada pela distância das suas duas cristas ou pela distância entre dois vales. Bom? Ou de uma oscilação completa. Bem, agora que já sabemos a teoria, vamos partir para a prática. Dando continuidade, tá bom? Eu quero que vocês montem o robô que tem gerador de ondas. A aula de biologia e física foram focadas em ondas. A de biologia foi no eletrocardiograma, quando vê as batidas do coração, e a de física foi as ondas. O experimento que a gente está fazendo hoje com o Lego, com o robô, mostra as ondulações de acordo com o tempo que é programado no sistema para poder soltar, tipo, em 10 segundos, em 20 segundos, e a velocidade vai mudando de acordo com o tempo de ondulação. Que o interesse vem mesmo deles. Eles que nos procuram para trabalhar esse tipo de atividade. A gente quer que ele saia de casa nesse sentido de dizer, hoje tem aula. Massa, vou para o SESI. Hoje eu vou ter aula daquele professor, hoje eu vou ter aula dessa disciplina e vai ser muito legal, porque nós vamos trabalhar não só os conteúdos, e sim a vivência do nosso dia a dia. Bom, a eletricidade é um ramo da física que estuda fenômenos relacionados à eletrodinâmica, eletrostática e ao eletromagnetismo. Nós podemos associar isso na nossa robótica com, por exemplo, a elerodinâmica, que faz com que os motores do robô se movimentem quando a gente programa ele para ele designar as funções que nós desejamos. Baseado no conceito que ela falou, podemos pegar, por exemplo, o sensor. O sensor, ele vai comparar os dados que eu coloquei na minha programação. Se os dados forem igual à da programação, ele vai mandar um pulso para o microcontrolador que está dentro do robô, vai fazer com que o robô execute a programação desejada. E com base nisso, nós associamos o nosso curso à aula de robótica que nós temos na sala de aula. Nós escolhemos o nome dele, que se chama Vácuo, simplesmente pelo amor que todos os componentes da equipe têm pela física. O nosso robô, ele possui 4 motores. 2 deles são usados para o movimento, que são os das 2 rodas que encontramos aqui. E 2 foram usados para garras, que seriam esse e dessa garra principal. Nós também usamos 2 sensores, que são sensores de luz, e nós usamos ele basicamente para o robô saber onde ele se encontra na mesa. Bom, na função de programador nós temos a missão de dar vida ao robô. Um diferencial que a gente notou no nosso robô é o conjunto de engrenagens que tem por dentro dele, que ele faz a passagem de movimento desse motor até o outro lado do robô. Olá, meu nome é Laura. Olá, meu nome é Esther. Estamos aqui no SESI Mossoró, na sala de treinamento de robótica. Estamos também com a equipe Teves. A robótica me mostrou que eu tenho um lado líder, que eu não entendia isso, né? É isso que a robótica desperta em nós alunos. A determinação, a paciência, a compreensão de que nem todo mundo é igual, todo mundo tem suas diferenças. A gente observa que alunos que têm um comportamento indisciplinado
quando eles começam a trabalhar com a robótica, eles têm um aumento no seu rendimento escolar. E eles acabam aqui também virando amigos dos professores. E aí aumenta muito mais o respeito entre aluno e professor. Há uma maior relação, uma maior interação e acaba que gera uma grande amizade. E foi algo que me mudou completamente. Passei a ser uma pessoa mais paciente. Passei a, certo modo, agir com espírito de liderança, porque só tinham 2 meninas na equipe, então nós tínhamos que tomar essa posição para que tudo na equipe caminhasse bem. Antes eu era muito individualista, sabe? E depois que eu entrei na robótica, eu me tornei uma pessoa que aprendeu a trabalhar mais em grupo, mais com novas ideias, trabalhar com novas mentes. E está sendo uma experiência maravilhosa, com certeza. Quando saímos daqui, nós já estamos prontos para adentrar no mercado de trabalho. Eu sempre fui apaixonado pela área de exatas. E com a robótica, esse amor pela área expandiu cada vez mais. Me apaixonei pela engenharia mecânica desde que montamos o robô e vemos um conjunto de engrenagens. Quando eu acabar o ensino médio, eu sou muito interessado nas áreas de química e biologia. Você está atento à variabilidade na coleta de dados dos sensores? Meça bem a distância dos sensores até o chão. Por exemplo, sensores muito próximos do piso fazem com que eles não sejam tão eficientes, aumentando o erro na leitura. Cada sensor, dependendo das suas características próprias, necessita de um ajuste específico. Por isso, mexa na distância, realize seus testes e obtenha os resultados satisfatórios. Explore a robótica! Quando a gente pensa em robô na escola, vem logo na cabeça física e matemática. Mas a Turma da Robótica te mostra agora uma escola que usa da tecnologia e dos conceitos da mecatrônica para aprender outras matérias também. Hoje em dia é um desafio ensinar essa nova geração. Então nós temos que nos aliarmos a eles. Então a utilização de mídias, a utilização de aulas práticas, recursos tecnológicos, nós temos que mudar nossa rotina de aula justamente para alcançá-los. Senão a escola fica defasada em relação ao que eles trazem hoje em dia em sala de aula. É a geração touchscreen, né? Já nasceu usando o celular de toque. Então é uma geração que ela precisa aprender de uma forma que ela acha interessante. Então a robótica, ela vem de encontro com essa necessidade. Então ela traz uma oportunidade do aluno ele aprender fazendo. Ele aprende os conceitos, só que ali naquele momento ele também já tem a oportunidade de ver realmente de uma forma palpável e concreta aquilo que ele aprendeu em sala. Então é um meio de fazer com que a educação ela também evolua enquanto a tecnologia está evoluindo aí fora. A robótica é só uma maneira nova de poder trabalhar com essas coisas. Mas a robótica abrange todas as áreas, não é só programação, a matemática, a física. É todas as áreas, a ciência, a biologia, a química, todas as áreas podem ser envolvidas com a robótica. Como eu mostrei para vocês, os veículos a combustão, eles poluem muito o ambiente. Então, quando eu penso em veículo, é um veículo que é movido a gasolina. A gasolina é um combustível fóssil. Para que o motor do veículo funcione, eu tenho que ter uma combustão. Nós podemos identificar que a poluição ela é muito presente na nossa vida, em tudo aquilo que a gente faz. No ato de vir para a escola hoje, eu vim de ônibus. E o ônibus, ele gera uma produção de gás carbônico. E durante a aula, nós podemos ver que há uma solução para isso, que no caso seria os carros elétricos. Esse não polui. Uma das vantagens dos carros elétricos é poluírem menos que os carros movidos a combustíveis fósseis. Como os primeiros são movidos por um motor elétrico, não há combustão. Por isso, não há produção de poluentes. A atual preocupação com as questões ambientais tem levado fabricantes de automóveis a oferecer esse tipo de veículo. Além disso, por meio de desafios e competições, diversas empresas incentivam estudantes a pesquisar e a criar novos modelos. Construa o carro elétrico proposto. Galera, é o seguinte, então,
relembrando alguns combinados aí, montem nos cantos das bancadas, em cima da tampa, com as pecinhas em cima, tá? Para ficar mais fácil dos programadores programarem nos computadores perto do corredor, para ficar fácil da gente olhar e tirar as dúvidas aí. Tudo bem? No caso, essa montagem ela vai demorar em torno de 20 a 30 minutos. Ela usa 2 motores e um sensor ultrassônico, para que vocês consigam fazer com que o carro elétrico faça uma baliza. Beleza? Podem começar. A gente programa e daí, depois que ativa, ele consegue manobrar e estacionar entre os dois obstáculos. Eu participo da equipe Robotics School, é a minha equipe do SESI, e nós participamos de um torneio chamado FLL, que é a First Lego League, onde todo ano eles propõem uma temporada com um projeto, uma mesa para o desafio do robô e o Corvelos, que é o trabalho em equipe. Quando eu entrei no SESI, foi tudo novo para mim. Primeiro, eu comecei com as aulas de VCT, que é Vivência de Ciências Tecnológicas, onde a gente trabalhava com Lego, programação e no final a gente fazia uma apresentação. E a partir disso, me despertou o interesse pela robótica. Então eu fiz uma seleção e eu consegui entrar. E a gente sempre tá aqui todos os dias, no treino, a gente fica conversando, a gente desenvolve uma amizade forte e duradoura, porque tem todo o processo de amizade, companheirismo. Quando a gente precisa de alguma coisa, um vai lá e quebra o galho e vai criando esse laço de amizade. E é algo que a gente leva pra fora da escola até o fim das nossas vidas. Então, eu com a ajuda do Leonardo, a gente construiu o robô R2D2. Ele possui 3 motores, 3 sensores, e ele utiliza todos esses sensores e esses motores para completar toda essa mesa. Esses 2 são os motores que a gente usa para andar com o pneu. Aqui a gente tem o motor que a gente usa nas garras. Aqui a gente tem 2 sensores para fazer a leitura da linha, sensor de cor. E aqui a gente tem o sensor de toque, que fica dentro do robô. Garras são equipamentos que você coloca que realiza as missões proporcionadas na temporada. Elas puxam, elas empurram, abaixam, pode fazer o que você quiser, depende da sua criatividade para construir essa garra. O empuxo é uma força vertical para cima. Ele foi descoberto por Arquimedes, relatando que todo corpo mergulhado no líquido, ele sofre impulso de baixo para cima, o chamado empuxo. O empuxo é diretamente proporcional ao produto da densidade do fluido pelo volume deslocado e aceleração gravitacional. Sua unidade de medidas é em Newton. Nele tem várias aplicações no cotidiano, como os barcos, os navios, as plataformas de petróleo, e na robótica com o desenvolvimento de projetos aquáticos, como o barco-hino e esse submarino. Nós fazemos esse projeto, que é o submarino, que, ao contrário das câmaras que se enchem de água, ele tem bexigas que se enchem de ar, tornando menos denso que a água. Assim a gente pode ver a aplicação do empuxo. Nós estamos injetando ar pela seringa na bexiga, fazendo com que ele tenha aplicação e ele suba até o nível que a gente quer. E quando a gente retira o ar, ele volta no fundo de novo. O segundo projeto, relacionando empuxo, é essa garrafa com uma tampinha e uma massinha. Na tampinha tem ar dentro dela. Quando eu aplico uma pressão sobre a garrafa, a tampinha ela submerge. Quando eu solto, ela emerge. Por quê? Na tampinha ele tem ar. Quando eu aplico essa pressão, a massa dentro dela ela se mantém a mesma. Só que a densidade desse corpo ele vai ser maior que o fluido, no caso a água. Então ele vai submergir. Caso contrário, eu retiro essa pressão, a densidade do corpo vai ser menor do que a água, então ele vai emergir. A robótica, ela me proporcionou várias coisas que eu nunca imaginei que eu poderia ter oportunidades, que foi conhecer pessoas diferentes, culturas diferentes. O meu desenvolvimento dentro de sala de aula, ele melhorou. Tanto isso também a convivência com meus amigos, o trabalho de equipe, tudo
Isso, a robótica me inspirou e também me ajudou na minha vida e dentro de sala de aula. Construtores atentos, sempre testem suas opções de motores. Motor médio, por exemplo, ele possui potência inferior aos demais, mas é mais leve e com seu design facilita no encaixe. Trata-se de um equipamento preciso, capaz de oferecer respostas rápidas para os comandos programados. Faça bem suas escolhas e tenha potência nos estudos. Uma parceria SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria.